Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho deste sábado, dia 7 de dezembro. Hoje nós celebramos Santo Ambrósio. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 9, versículos 35 até o capítulo 10º, versículo 1º, depois do 6º ao 8º. Jesus andava por todas as cidades e aldeias, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda doença e enfermidade. Vendo as multidões, teve pena delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Disse então a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Chamando os 12 discípulos, Jesus lhes deu poder para expulsar os espíritos impuros e para curar qualquer doença ou enfermidade. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Andando pelo caminho, anunciai que o reino dos céus está perto. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, ao ouvirmos a mensagem deste Evangelho e prepará-la para este momento, ao ouvir o Senhor dizendo: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mesmo o Evangelho dizendo que Jesus olha para aquela multidão e tem compaixão porque caminhavam como ovelhas sem pastor, me veio ao preparar as duas situações, tanto a daquele que pastoreia quanto a do rebanho, não é? Que nós temos hoje uma realidade de um cansaço, não é? Todo mundo cansado mentalmente, cansado fisicamente. Uma noite de sono não é suficiente para restaurar as forças, a energia e voltar e começar o dia seguinte e retomar tudo. Nós estamos vivendo um tempo estranho, não é? Isso em todos nós. Mas estamos vivendo, isso falando de modo geral, mas estamos vivendo na igreja um tempo que, veja, naquela época o Senhor já dizia: a messe é grande, os operários são poucos. Diante deste cenário que eu estou dizendo, de mundo, a situação na igreja ficou pior ainda. Nós vemos hoje muitos cristãos católicos acomodados, querem chegar e encontrar tudo pronto. Então a pessoa se coloca somente na situação de ovelha, de rebanho. Eu sou a ovelha, eu sou o rebanho, eu preciso de cuidados. Então, eu necessito de um pastor, de um pastoreio. Então, o padre tem que estar ali à disposição, tem que ser solícito na hora que eu precisar, porque foi assim que Jesus fez, enviou os apóstolos, como nós estamos ouvindo no Evangelho, enviou em missão. Então, tem que ser, tem que ter, não sei o quê. Tá, mas a messe é grande e os operários são poucos. Operários aqui não são só aqueles que fazem parte do rebanho, são também aqueles que pastoreiam. Nós todos somos rebanho do Senhor, inclusive nós que somos lideranças, que recebemos do Senhor essa incumbência. Nós padres, como os apóstolos receberam: ide a todos, batizai, expulsai demônios, curai as pessoas. Seja padre, sim. Mas mesmo como padre, eu sou filho de Deus também, como você. Sou humano e vejo que muitas vezes falta caridade da parte de muitos cristãos católicos. Falta caridade com os seus sacerdotes. Porque muitos cristãos católicos olham para nós e esquecem que nós somos humanos, que nós nos cansamos, que nós necessitamos de descanso. Esta passagem do Evangelho, se nós continuarmos lendo, nós veremos que os apóstolos cumprem a missão que Jesus dá a eles e voltam felizes
por terem conseguido fazer tudo aquilo que Jesus enviou para que eles fizessem. Só que a continuação do Evangelho nos mostra que os apóstolos estavam esgotados. Estavam felizes, mas esgotados da missão. E Jesus percebe isso. E Jesus diz, venham, descansem um pouco. E naquele momento Jesus olha que a multidão continua rodeando eles, necessitam de cuidados. E aí Jesus pede aos apóstolos que descansem e ele vai curar as pessoas. Ajudar aquelas que estão chegando e rodeando eles, né? Então, aqueles que são enviados para cuidar do rebanho também se cansam, porque tem ovelhas que não são fáceis, não são fáceis. Existem rebanhos que são difíceis de serem conduzidos. E a condução não é segundo a minha cabeça, é segundo o Senhor nos orienta. E muitos, principalmente nos dias de hoje, querem que seja feita a sua vontade. Então, se encontram alguém para conduzi-lo, para liderá-lo e mostrar que as coisas não funcionam conforme aquilo que está na sua cabeça, mas todos nós precisamos caminhar conforme o Senhor nos orienta. Veja, o Senhor dá orientações para os apóstolos, onde eles devem ir, o que devem fazer e como devem fazer. Então, existem orientações para aqueles que vão conduzir e para aqueles que serão conduzidos. Então vejo que falta caridade, às vezes, de alguns cristãos católicos, de olhar para o seu padre e reconhecer que ele está cansado, né? Eu falo por experiência própria, que às vezes é nítido na fisionomia, no rosto, na expressão, o cansaço de um dia intenso. E tem pessoas que chegam, para mim isso acontece com outros colegas, porque já conversamos sobre isso, a pessoa chega até mim para pedir uma coisa que poderia esperar até o dia seguinte, até um dia de atendimento, uma orientação que poderia ser dada em um outro momento, mas a pessoa quer que o seu problema seja resolvido. Não importa se o padre está cansado, não importa se o padre está esgotado, se o padre está chegando da missão, se o dia foi cansativo, não importa. Você é padre, ordenou, tem que estar à minha disposição, quando eu precisar, tem que me ouvir, tem que me atender. Não funciona desse jeito. Nós estamos vivendo um momento difícil na igreja, né, de muitos padres adoecendo, um momento difícil realmente. E por isso precisamos ouvir o que o Senhor nos diz no Evangelho. Pedi, pois, ao Senhor, dono da messe. O responsável por nós é o Senhor, que envia operários, ou seja, nós não podemos parar de rezar nunca. O padre tem a missão de rezar e de direcionar espiritualmente o rebanho que lhe foi confiado. Mas o rebanho também tem o dever de rezar pelo seu pastor, porque a missão é muito difícil e cada vez nós temos menos pastores para cuidar de um rebanho, do rebanho que tem crescido cada vez mais. Então, ao ouvir este evangelho e prepará-lo e ouvir o Senhor dizendo, a messe é grande, os operários são poucos, me vêm essas duas situações. Nós temos o rebanho e o pastor. Ambos são rebanho no primeiro momento. Todos nós somos filhos de Deus, necessitamos do cuidado do Senhor, do carinho, do cuidado do Senhor, do amor do Senhor, da força do Senhor. E temos aqueles que necessitam daqueles que foram enviados e aqueles que foram enviados que precisam cuidar. Diante desse cenário, desta realidade, que não cansemos jamais de rezar pelas vocações. Pela sua vocação, você que tem um matrimônio, ou você que está buscando identificar, descobrir a sua vocação, por aqueles que já receberam o sacramento da ordem, possamos estar sempre unidos em oração, pedindo ao Senhor, dono da messe, dono do rebanho, que cuide, olhe, fortaleça cada um de nós, para que nenhum de nós se perca, nem o pastor, que também é humano, nem o rebanho. Não, que nenhum de nós se perca, mas que estejamos juntos em oração, pedindo ao Senhor sempre que cuide de cada um de nós. Que ao ouvir esta mensagem, você olhe mais para o seu padre, olhando
e percebendo, descobrindo, lembrando que ele é humano, e precisa também, que ele cuida, mas precisa também de cuidados. E cuidados não é dar presente, viu? Não é lembrancinha, não é nada disso. Há quanto tempo você não manda uma mensagem ou faz uma ligação, porque hoje quase não se faz mais ligações, né? Há quanto tempo você não pergunta para o seu padre se ele está precisando de alguma coisa, de conversar, de alguém que ouça? Há quanto tempo você não manda uma mensagem se mostrando preocupado, preocupada com o seu pastor? Talvez só cobrança, só cobrança, só cobrança, só problemas, né? Então, que possamos refletir sobre a mensagem que esse Evangelho nos traz, porque temos, sim, obrigações, deveres, todos nós, diante da missão que o Senhor nos confia, mas nós precisamos cuidar uns dos outros. Não é só ser cuidado, nós precisamos cuidar uns dos outros. Deus os abençoe, que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça, para que, tendo esta compreensão, possamos então colocar isso em prática e viver a missão como os apóstolos viveram. Amém? Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.